Queridos, eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia comigo, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16, a gente vai ler, na verdade, o versículo 1, amém? Primeiro Samuel, do 1 ao 6, capítulo 16, do 1 ao 6. Quem achou diz amém. Amém. Então está escrito assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por conta de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre de óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir ao rei? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse, e quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele. Tremendo de medo, perguntaram: vens em paz? E respondeu Samuel: sim, eu vim em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Troca essa palavra, consagrem-se, para santifiquem-se. E então ele consagrou Jessé e os filhos e os convidou a sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. No versículo 7 agora, preste atenção: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência e nem sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor o vê o coração. Podem sentar. Aleluia. Então, queridos, se existe um tema para essa mensagem, é a matemática da santidade. Sabe, queridos, se coloque agora no lugar de Samuel. Samuel foi levantado naquela época. Samuel foi levantado primeiro para ungir um rei chamado Saul. E depois Deus rejeita Saul e chama Samuel para ungir outro rei. Samuel tinha dado de cara com um homem alto, forte e bonito, que era Saul. E Deus tinha dito para Samuel ungí-lo no primeiro momento. Mas passa um tempo, Saul desobedece a Deus, vai lá sacrificar, e Deus rejeita Saul. Samuel já tem um padrão na cabeça dele. Um homem alto, forte e bonito, que foi ungido como rei de Israel. Mas aí Deus diz para ele assim que ele chega na casa de Jessé, Samuel dá uma ordem para Jessé e para os seus filhos: olha, se consagrem, porque vocês vão sacrificar comigo. Veja só que matemática. No primeiro momento, Saul saiu para sacrificar sozinho. Agora, Samuel chama Jessé e seus filhos para sacrificarem junto com ele. E nesse sacrifício, eu digo lá que na hora que Samuel falou consagrem-se, a palavra ali é santidade. Porque em outras versões a Bíblia diz purifiquem-se. Então naquele momento ali, Samuel chega para Jessé e diz: olha, vai lá, se purifica com teus filhos
e a gente vai sacrificar ao Senhor. E queridos, é algo maravilhoso o que acontece a seguir. O Senhor fala com Samuel para mudar a mentalidade de Samuel. Porque Samuel estava vendo como o homem vê. Samuel estava dentro de um padrão. Porque o homem era alto, bonito, musculoso. Esse era Eliabe, um dos filhos de Jessé. E aí Samuel já pensou aqui, ó, com certeza esse é o próximo rei, porque tem o mesmo padrão do outro. Mas aí o Senhor vem até Samuel e diz: ei, esse aí eu rejeitei. Eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o coração. Valeu. E queridos, algo que me chama a atenção nesse texto é que, além da aparência, existe algo que Deus vê e que é mais importante, que é o nosso coração. Mas não só isso, onde entra a matemática aí. Queridos, o nosso padrão às vezes é um padrão que não é o padrão de Deus. A gente está olhando para estereotipo, olhando para as coisas, achando que elas são do tamanho da nossa cabeça. E Deus, ele pensa de forma diferente. E aí, queridos, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 27. E está escrito assim: Deus escolheu, mas Deus escolheu. Vamos ler do 26, diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu para o mundo o que é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu para o mundo o que é insignificante e desprezado, o que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, a qual se tornou sabedoria para todos nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, que se glorie no Senhor. Sabe, queridos, eu comecei com um texto de 1 Samuel, porque eu precisava de um exemplo para mostrar para você que Deus, ele não olha como a gente olha. E outra coisa, nesse versículo aqui, Paulo já está dizendo que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. A matemática de Deus, ela é totalmente diferente. E, Renato, o que isso tem a ver com santidade? A Bíblia está dizendo aqui, isso não é iniciativa nossa, é iniciativa de Deus, a qual se tornou para nós justiça, santidade e redenção.
E aí, queridos, quando nós entramos numa vida de santidade, a nossa matemática tem que ser diferente. A nossa lógica precisa mudar, porque a lógica de Deus não é como a lógica desse mundo. A lógica desse mundo é que se tem 2 mais 2 é igual a 4. Mas se Deus disser que 2 mais 2 é 5, vai ser 5. Vocês estão entendendo até aqui? Queridos, Deus, Ele não faz nada em vão. E existem algumas coisas que eu queria pontuar nessa noite a respeito dessa matemática da santidade. Ele está dizendo que ele pegou as coisas que não eram nada para envergonhar as coisas, aquilo que são. Ele está dizendo que ele pegou as coisas fracas para tirar a vanglória daquilo que é forte. Sabe, querido, o problema nosso é que a nossa matemática, ela é orgulhosa. A nossa matemática, ela é autossuficiente. E isso não combina com o padrão da matemática de Deus. Porque se Deus vê algo orgulhoso, a Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Para muita gente, orgulho é uma coisa boa. Eu tenho um orgulho de ser assim. Quantas vezes você ouviu isso? Eu sou... Querido, Deus, Ele não nos fez para sermos independentes. Deus, Ele nos fez para sermos interdependentes. Interdependentes quer dizer que você vai ter a colaboração, ou melhor, você vai colaborar para que o propósito de Deus se cumpra. Mas, Renato, o que isso tem a ver com a matemática da santidade? Talvez você esteja perdendo, ou se sentindo fraco, ou se sentindo mal, ou se sentindo triste, abalado. Sabe, queridos, eu quero ler um texto para você, para te tirar desse lugar hoje. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, está escrito assim, versículo 2. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passardes por grandes provações, por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, a que todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. E não pense tal pessoa que vai receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Sabe, querido, no primeiro momento do texto, o autor de Tiago está dizendo o seguinte: olha, está doendo, está sofrendo, está quebrado, está ruim, as sensações e os sentimentos não são bons, alegre-se. É uma matemática totalmente contrária, porque quando eu e você estamos passando por dificuldades e aflições, a alma nossa quer gritar. Nós queremos nos desesperar, chorar, nós queremos sofrer, ficar naquela sensação ruim. Mas o Senhor diz: ei, alegre-se. Sabe, queridos, Deus, Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir quem tem muito conhecimento, quem é sábio. E nesse texto, Paulo estava falando sobre as pessoas religiosas. Porque os sábios daquela época eram os sumos sacerdotes e os doutores da lei. Então,
Deus hoje, Ele tem a intenção de nos tirar desse lugar onde a matemática religiosa nos colocou em um costume e nos trazer para a liberdade de pensar como Deus pensa. Sabe o que é a liberdade da santidade que eu preguei aqui nesses últimos dias? É pensar como Deus pensa. Se o seu pensamento ele está muito terreno, muito almático, muito emocional, talvez você não esteja totalmente livre. Mas Deus, Ele quer tirar você desse lugar hoje. E como é que Deus nos tira desse lugar? Lhe fazendo trocar as conexões da sua mente através de uma palavra que eu creio que ela renova, transforma, liberta e cura. Querido, essa palavra ela tem poder para renovar a nossa mentalidade. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. A palavra diz: irmãos, ofereçam vossos corpos como sacrifícios santos e agradáveis a Deus, e não vos amoldeis aos costumes desse mundo, mas antes transformem-se pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo ali? Inspirado pelo Espírito, comece a trocar a mentalidade a respeito da sua matemática. A matemática de quem sacrifica em santidade é diferente. Sabe, querido, Deus Ele não olha dentro da bolha das nossas emoções. Deus Ele não olha na bolha da nossa religiosidade. Deus Ele olha através da sua cosmovisão. Deus Ele tem um olhar muito maior. E por isso que naquele momento que Samuel chegou e disse: olha, esse homem tem boa estatura, esse homem é um homem forte, esse homem é um homem alto, bonito, é parecido com Saul. Deus disse: não, eu rejeitei. Porque a visão de Deus está além daquilo que nós conseguimos enxergar como um padrão. Será que Deus pode entrar no meio do seu caminho e alterar aquilo que você tem como padrão? Será que Deus pode quebrar a sua rotina? A matemática de Deus, ela não funciona da mesma forma que você pensa que segunda a sexta-feira eu tenho que fazer, eu tenho. Não é assim. Se você vive pelo Espírito, todo dia Deus vai te apresentar uma ocasião nova. E a santidade é o que Deus precisa de você, a sua disponibilidade em ser santo, para que o comportamento santificado, conectado com o Espírito que é santo, é uma explosão da glória de Deus. Aleluia! Deus, Ele mostra a sua glória através de quando você reconhece que precisa mudar seu comportamento, mudar a sua posição, mudar a matemática, porque para mim eu preciso olhar dessa forma, mas Deus está dizendo, não olha dessa forma que precisa mudar, e quando eu mudo, eu me alinho ao coração de Deus, Deus pode se revelar através de mim. A matemática de Deus funciona dessa forma. Essa é a matemática da santidade. A santidade, ela nos coloca em um lugar onde Deus ele vai somar junto conosco. Porque Deus ele é santo. Deus só pode somar com aquilo que é identificado com Ele. Deus só pode somar com aquilo que quebra o padrão da religião. Deus só pode somar com aquilo que eu diga assim, meu Deus, eu só faço isso, aí eu reconheço que eu preciso mudar porque isso é pecado, então eu fiz o caminho contrário, aí Deus, bora, eu vou junto com você. Deus só pode somar quando eu decido sair do comportamento religioso e talvez do comportamento
que você está preso, porque o pecado, ele nos aprisiona a um comportamento. Mas aí você diz, eu não quero mais, eu quero sair desse lugar, e começa a tomar a decisão. Deus só precisa de uma iniciativa. Quando você começa a fazer algo, e queridos, deixa eu te falar algo como testemunho meu. Eu estava dizendo para uma pessoa hoje, que eu não gosto, por vezes, de ir para academia. Gosto não. Quando eu estou lá é massa, mas para eu sair de manhã cedo é um sacrifício. Acordar cedo e dizer, pô, eu estou disposto para ir malhar. Não quero, não gosto. Mas, cara, toda vez que eu chego lá, que eu começo, eu entendo que eu estou cuidando daquilo que é necessário. Por mais que eu não goste, a matemática de Deus, ela nos faz pensar de forma diferente a respeito das coisas que nós não gostamos de fazer. Porque, querido, é maravilhoso, toda vez que eu saio da academia, eu sei que ali eu liberei vários tipos de hormônio, eu sei que ali também eu cansei, eu sei que ali a minha mente parou de falar, eu calei a minha mente e eu saio de lá feliz. Mas dizer para você que eu gosto, eu não gosto não. E uma hora isso vai me fazer tão bem que eu vou ter vários benefícios. Eu sei que o corpo muda, eu sei que a disposição muda, o momento de dormir muda. Sabe, com Deus é da mesma forma. Você acha que está no caminho certo, está fazendo a coisa certa, aí Deus vai dizer assim, opa, bora mudar. Eu pego junto com você. Aí no primeiro momento você talvez não goste, mas vai e faça. Tem uma frase de Luciana, que há 4 anos ou há 6 anos atrás, ela sempre fala, se tiver com medo, vai com medo em tudo. Se não tem vontade, vai sem vontade, mas vai lá e faz. Sabe, querido, Deus, Ele quer somente a sua iniciativa. Quando nós entendemos que Deus está somando conosco, algo fica diferente. Você já esteve num ambiente ou em algum lugar que você disse assim, caramba, Deus está aqui, está abrindo as portas, está fazendo isso, está fazendo aquilo, através da minha vida, Deus está impactando pessoas. Você já percebeu a glória de Deus através da sua vida? Porque, querido, eu já percebi. Já teve momentos que eu estava aqui e sofrendo, e às vezes doendo, e eu querendo fazer a minha vontade, mas eu negligenciei e fui fazer a vontade de Deus. E quando eu menos espero, estou pregando para uma pessoa, estou falando de Jesus para ela, e aí o coração dela começa a se abrir, e aí a gente faz uma oração de confissão e uma pessoa foi salva. Ou então em algum momento onde a gente abre as portas generosamente da nossa carteira ou da nossa casa e abençoa a vida de alguém, e em menos de 24 horas Deus move céu e terra e nos abençoa 10 vezes mais. Sabe, querida, a matemática de Deus não tem a ver com a nossa matemática. O nosso padrão, por vezes, é um padrão comportamental construído numa base religiosa. E às vezes a gente entrou nesse lugar e ficou lá porque a religião, ela é confortável. A matemática da terra, ela é confortável. Aqui em Tiago, ainda no livro de Tiago, no capítulo 3, no versículo 13, ele diz assim, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante a obra praticada com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, e não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Pois esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é da terra. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, ali há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto, antes de tudo é pura. Troca essa palavra para santa.
Depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, bons frutos, imparcial e sincera. E o fruto da justiça semeia em paz para os pacificadores. A palavra de Deus está dizendo que existe 2 tipos de mentalidade. Uma mentalidade terrena que está sendo influenciada por demônios e uma mentalidade que é celeste. Aí eu amo a palavra de Deus, porque os textos se cruzam. Se você lê agora em Colossenses capítulo 3, abra sua Bíblia comigo lá em Colossenses capítulo 3. Nós acabamos de falar que a sabedoria, lá em Tiago, a sabedoria do céu, ela vem com pensamentos do alto, ela está com pensamento no lugar correto. Colossenses capítulo 3, versículo do 1 ao 3. Está escrito assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida em Cristo e em Deus. Sabe, querido, hoje eu quero te levar a refletir e pensar aonde o meu pensamento fica por mais tempo. O que é que ocupa tanto a minha mente? Será que você já colocou o filtro de Deus dentro dos seus pensamentos? Crentes que vivem uma vida no Espírito tendem a depender de Deus para suas decisões. Cristãos que vivem uma vida querendo Deus perto como um amigo ou algum colega, não vou dizer amigo, sim colega, eles fazem o que fazem e depois perguntam a Deus se está bom. E o cristão que não tem uma vida com Deus, ele faz o que ele quer e depois ele chora nos pés de Deus, pedindo perdão por aquilo que fez. Eu estou falando isso para vocês, queridos, eu fui uma pessoa dessa. Mas graças a Deus, Deus me tirou desse lugar e me trouxe para o primeiro lugar, onde eu posso consultar a Deus e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor, eu quero saber o que é que eu preciso fazer, aonde quer que o Senhor quer que eu pise, para onde quer que o Senhor quer que eu vá. Porque eu entendo, querido, que a matemática de Deus ela é muito melhor que a minha. Eu entendo que a visão de Deus é muito mais ampla que a minha. Eu entendo que existe um Deus maior que tudo nessa terra. Eu entendo que existe um Deus que é soberano. E querido, isso não quer dizer que eu sou o santo dos santos, mas eu decidi remar na contramão daquilo que o mundo diz que é melhor. Queridos, eu vou dizer para vocês que Renato, mas tu não passa por dificuldade? Diversas. Hoje mesmo eu recebi notícia que em outros momentos eu ficaria desesperado. Porque eu ficaria com medo que houvesse falta na minha casa, eu ficaria com medo de que eu não conseguisse pagar as contas, eu ficaria com medo de que as coisas não dessem certo. Mas sabe de uma coisa? Eu vou sorrir. Eu estou alegre por tudo aquilo que Deus está fazendo. Se Deus permitiu alguma coisa, eu estou aprendendo. Se Deus permitiu que algumas ocasiões acontecessem na minha vida, e isso independe das minhas forças, é porque Ele quer me ensinar alguma coisa, ou quer me levar para outro lugar, ou quer me direcionar para um momento novo. A matemática da santidade, ela literalmente vai conduzir você. Aleluia. E queridos, uma das coisas que eu acho forte nessa palavra está escrita em João, capítulo 12, versículo 24. João 12,
versículo 24. Esse é um dos versículos que eu acho forte, e quem é corajoso se apega na verdade que está escrita nessa palavra. João 12, 24 está escrito da seguinte forma: digo-lhes a verdade, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, ele dará muito fruto. Aquele que me ama, aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo de que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. E querido, eu amo essa palavra, porque essa palavra Jesus está dizendo para os seus discípulos. Ele está dizendo o seguinte: olha, se eu não for para a cruz e morrer, não tem como ser multiplicado para vocês aquilo que eu carrego, que é o Espírito Santo. Aquilo que é santo não tem como ser multiplicado. E deixa eu te falar, se existe um padrão em Jesus, é esse. Quer multiplicar a vida de Deus na vida de outras pessoas? Quer que quando você quer ser cercado de pessoas que Deus multiplicou de você a vida dele? Morra. Mas Renato, morrer para quê? Morrer para o egocentrismo. Morrer para o ego, morrer para a sua própria vontade, morrer para o seu próprio desejo, para o seu mundo fantástico de Bob. Deus, ele só consegue multiplicar, e é onde entra agora aí a operação de multiplicação de Deus. Deus só consegue multiplicar a santidade de alguém que morre. Porque quem está muito vivo nem santo é. Isso é forte, Brasil. Isso é forte demais. Quando eu deixo a minha carnalidade muito viva, eu não consigo ser santo. Porque o que é santo e o que é carnal não conseguem habitar no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Se você vive um padrão de santidade, pode ter certeza que você vai enfrentar algumas dificuldades. E essas dificuldades são pura e simplesmente para realmente matar o ego. Porque quando você morre para você mesmo, aí sim você pode viver a vida de Deus. Não existe vida de Deus sem morte nossa. Aleluia. E queridos, a parábola do semeador, escrita em Marcos capítulo 4, versículo 8. A palavra de Deus vem dizer que Deus está falando sobre a multiplicação da semente. Ele diz que dará colheita de 10, de 20, de 30, a 100 por um. Quando Deus ele começa a multiplicar a nossa santidade na vida de outras pessoas, a colheita ela é absurda e grande. Por que ela é absurda? Porque ela não é de acordo ao padrão desse mundo. E porque ela é grande? Porque Deus ele é extraordinário. Deus ele não consegue fazer. Não vou dizer que Deus não consegue fazer, mas Deus não faz do pequeno algo pequeno. Deus faz do pequeno algo grande. Se você parar para pensar, a Bíblia fala que nós devemos honrar as pequenas coisas. Que Deus vai nos acrescentar no muito. A Bíblia diz que nós devemos ser pequenos, porque os pequenos serão os grandes. A Bíblia diz que nós devemos ser os últimos, porque os últimos serão os primeiros. A Bíblia diz que bem-aventurado, a parábola das bem-aventuranças,
é humilde de coração, pois verão a Deus. Veja que prêmio. Mas todos os padrões de comportamento naquela parábola fala de algo remetido à santidade. Porque a santidade não faz questão de ser o primeiro. A santidade não faz questão. A santidade deseja servir o outro. Porque o Espírito Santo, ele é assim. Amém, queridos? E para fechar essa mensagem, que é curta, mas porém muito encorpada, eu queria ler com vocês Mateus 18. Mateus 18. Versículo 20. E eu amo essa palavra, porque aí a santidade está falando sobre a unidade e também fala sobre a matemática de Deus. A Bíblia está dizendo que quando se reunirem dois ou mais, onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estarei presente. Queridos, a Bíblia está falando que não importa a quantidade, o que importa é estar reunido com a motivação certa, no lugar certo para adorar a Deus. E Ele se faz presente. Aleluia. Quantos estão entendendo aqui isso aqui que está sendo pregado hoje? Está claro? Glória a Deus. Queridos, toda vez que nós entregamos a nossa vida, toda vez que nós entendemos o que é dedicar-se a Deus, nós devemos entender que a santidade do Senhor vai alterar algo em nós. E essa alteração que a santidade faz é justamente a mudança do nosso raciocínio lógico. A nossa lógica humana, ela é muito pequena comparada à lógica de Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor. E nesse momento eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. A gente vai adorar. E eu queria que você orasse e dissesse: Deus, eu não quero mais viver desse jeito, não. Deus, eu quero que o Senhor some comigo. Eu quero somar com o Senhor, eu quero estar junto com o Senhor. Eu quero fazer a sua vontade e não a minha, não. Deus, eu quero alterar a minha lógica sobre as coisas. Deus, eu quero que essa matemática seja algo vivo dentro de mim. Eu quero viver isso. Amém?